Ela é o pertencimento. Ela Nós, se sente... seres humanos, a gente tem necessidade de pertencer. Desde o útero da mãe, o bebê precisa pertencer. Quando a mamãe se afasta, ele chora, porque ele tem que pertencer, é aquilo que o protege. Deus nos fez seres sociais. Tem um estudo muito interessante de Matter Lieberman, é um autor alemão, um pesquisador alemão, que ele fala sobre o vício no social. Claro que para ele, na visão evolucionista dele, nós evoluímos para nos tornar sociais porque isso garantiria a sobrevivência do Homo sapiens entre as outras espécies e que isso seria uma explicação. Tem um livro chamado Social que mostra essas pesquisas. Sim. Eu sou criacionista, eu acredito que Deus nos fez dependente dessas relações e faz com que a gente se sinta, quando a gente dói, tem um lugar no cérebro da gente que se chama símbolo anterior dorsal, que dói. É onde dói quando eu bato na mesa, quando alguém me corta. Quando eu tenho uma relação fragmentada, doída, poxa, o Rodrigo tá triste comigo, acho que eu falei mal do Vilela, aquilo me dói. No mesmo lugar do cérebro. Por quê? Porque é pra eu lembrar que aquilo é muito importante pra mim. As dores nada mais são pra gente do que um alerta, né, de possível pra gente não risco. Continuar as dores machucando. Emocionais também. Porque eu e você, ninguém vive sem relacionamentos completos, plenos. Inclusive nas blue zones, nos lugares onde as pessoas mais vivem no mundo, um dos fatores de longevidade é relações estáveis de amizade, de convencimento. Sabe, que você não precisa fingir quem você não é. Então, essas pessoas que têm essa autoestima fragilizada, elas não se sentem pertencentes. Maria, ali naquele momento, querendo ungir antes de tudo isso, ela pertence àquele grupo. Eu pertenço a essa situação. Não é o poder de Cristo depois, não é ele entrar no jumento e receber louros. Não, eu pertenço a isso, porque quando a gente se sente pertencente, eu me sinto importante. Eu não tô largado no mundo. Quanta gente que fala que eu sinto uma solidão mesmo estando no meio de todo mundo. Porque não se sente pertencente. E é uma dor muito grande pra gente não se sentir pertencente. Então, quando a gente vê a autoestima dessa mulher restaurada, você vê que ela também se sente parte. Ela age como parte daquilo. E os outros no ambiente, tem ela com essa importância ou não? Eu acho que o fato deles aceitarem e não repelirem já mostra que assim, aqui não dá pra mexer. Ela é do grupo. Ela é do grupo. Ela é do grupo. Ela tinha autoridade. Ela tinha autoridade. Inclusive, muitos estudiosos, tem um estudo que saiu agora em 2018, que mostra a figura da Maria Madalena como líder de mulheres, como uma figura de liderança cristã na igreja cristã primitiva. Quer dizer, ela é um baluarte quando a gente fala de liderança feminina na igreja. Ela inspirou outras mulheres a servir, a ajudar na causa, a montar seus grupos, a orarem, a ter uma liderança que não era comum para o judaísmo daquela época. A mulher que não frequenta sinagoga, a mulher que não vai nos serviços religiosos. E a Maria Madalena inaugura isso como uma liderança junto aos discípulos, junto aos mais próximos de Jesus. E é interessante que a teoria da conspiração vai dizer sempre assim, que a igreja quis abafar a Maria Madalena. Isso pode ter acontecido ali na Idade Média. Eu falei do Gregório Magno e tudo mais, mas no Novo Testamento não. Porque se eles quisessem realmente abafar a Maria Madalena, ela não estaria aqui hoje sendo conversada, a gente nem saberia dela. João conta toda essa história que eu estou contando e ele vai mais além. Ele fala que Maria Madalena foi uma das que ficaram ao pé da cruz de Cristo até o final. Tanto que para ela foi quem ele primeiro então, na linha temporal, quando que acontece isso? É antes dele entrar antes de Isso Jesus que... entrar em... no jumentinho. Da unção? Da unção. Foi antes dele entrar com o jumentinho. Quantos dias? Ah, não, foi na mesma semana. Dia. Na mesma semana. Jesus chegou ali em Betânia na sexta-feira. Certo. Aí eles já preparam tudo ali. Ela unge Jesus, provavelmente, ou na sexta-noite ou no sábado à noite. Ou na sexta-noite ou no sábado, não é mais próximo. Para no domingo ele entrar. Para no domingo ele entrar. Ah, então é bem próximo. Então, vamos supor que foi no sábado à noite. Tá. Ela ungiu Jesus sábado à noite. Jesus dormiu, no outro dia de manhã cedinho ele já subiu com o jumentinho, ungido por ela, para entrar na cidade. E aí, uma semana depois ele foi crucificado. E qual é a próxima referência que tem dela? Na sexta-feira, que Santa, até na Santa, que foi semana passada, inclusive, Sim. chorando, mas com um detalhe curioso. Jesus tinha uma multidão com ele entrando em Jerusalém. Tá. Onde é que esse pessoal foi parar na sexta-feira? Então. Cadê o Lázaro que ele tinha ressuscitado? E aí? Cadê os leprosos? Todo mundo se acovardou. Morreu, né? Todo mundo acabou. Morreu, acabou a nossa esperança. Acabou a nossa esperança. Ele morreu, acabou a nossa esperança. A galera se espalhou, foi embora. E mesmo antes dele morrer, Fabi, mesmo na sexta-feira... O próprio Pedro já deu uma negada. Quando eles prenderam Jesus no Getsemane, foi na verdade, a decepção desse grupo com Jesus já começou no próprio domingo. Por quê? Vamos fazer aqui uma cronologia, já que você pediu. Tá. Sexta-feira à noite, sexta-feira Jesus chega em Betânia. Pousa lá.
Tá. Provavelmente na casa de Lázaro. Pousa, né? Chegou de helicóptero. Eu lembrei, foi do Henrique Cristo, né? Total. Eu vou do meu pai. Meu pai. Uma vez perguntaram pra ele no programa do Ratinho. Gente, cadê ele? Ainda tá nativo? Tá em Brasília. Tá em Brasília agora, não tá mais em Curitiba. Perguntaram pra ele assim, mas escuta, Jesus era humilde, só andava de jumentinho pra cima e pra baixo, por que você só anda de avião? Falou assim, o pessoal, galera, calma, posso explicar. É para cumprir a promessa do meu pai, que diz que quando eu voltasse eu viria nas nuvens. Ele meteu essa, olha só. Não, Vitor, ele é muito Errado inteligente. não tá, veio nas Tá nuvens. certo, muito esperto. Mas então, ele chega em Betânia, dorme lá, né? Dorme lá, fica provavelmente na casa de Lázaro. Ele já prepara um jumentinho, passa o Shabat com eles ali. Sábado à noite, eles têm uma refeição para Jesus. Maria vem e unge. Tá. Essa unção que eu falei da realeza. Uma notinha de rodapé. Aí que eu quero que vocês imaginem as conversas em torno daquela refeição ali, né? Nossa, agora vamos arrebentar todo mundo que é do outro partido, dominar, quebrar tudo, eu vou chegar em Jerusalém lá. Porque eles imaginavam que eles tinham visto Jesus andar sobre as águas, acalmar a tempestade, expulsar demônio, ressuscitar morto, multiplicar pães e pães. Falta o quê agora? É ele entrar, pegar a coroa e eu não vou ter medo de enfrentar a morte por ele, porque Exato. se eu machucar, ele me cura na hora. Aí Jesus entra no jumentinho, sobe no jumentinho, vai até o alto do Monte das Oliveiras, vê Jerusalém lá embaixo, como você viu, e aí ele para a multidão. Que é uma visão muito bonita. Muito né? bonita. E ele para. Nessa hora ele para. Aí foi um estalo. Jesus para e começa a chorar. E eu não sei se você e a Fabi, quando foram a Israel, ao Oriente Médio, perceberam isso. Eles são muito passionais nas expressões Antes deles. de chegar lá no avião, era mó briga. Briga. Os Ele, Sim, às vezes nem estão brigando, viu? Às vezes Tá só um jeito de conversando, falar. né? se fosse um podcast À só noite, com eles nas lá, já ruas, estavam quebrando lembra? isso aqui O tudo. povo festejando. Você viu isso? Você saía de noite? Sim. Gente, eu não, porque nós dois éramos os velhos, mas a equipe mais jovem ia. Gente, de noite, criança na rua, 11 da noite, criança na rua, eles festejando aquelas feiras Normal e abertas. tal. Meu Então Deus. a cidade estava em festa, Povo porque era Páscoa. festeiro. Sim. A cidade estava em festa, que é Páscoa, e os discípulos mais em festa ainda. Jesus para, multidão toda atrás dele, e ele começa a chorar. Chora copiosamente. Maria estava ali, em algum canto daquela procissão. E ela, de alguma maneira, entendeu que talvez a coisa não era como eles estavam esperando. Mesmo porque ele já falava. Eles é que não queriam entender. Tanto eles é que ele falou falavam. assim: guarda, minha filha, esse perfume, porque você vai gastar Usar o no resto meu no meu sepultamento. Nossa. Ela entendeu. Parece que ela teve uma percepção teológica que os outros não tinham. Exato. E as entrelinhas do Evangelho de João já me Mas é dizem que mulher isso. tem isso, né? Você sabe disso. Tem. O tal do sexto sentido não é vago, não. Existem pesquisas que mostram que nós temos a capacidade, até pela nossa composição hormonal relacionada ao estrogênio e à progesterona, que nós conseguimos ler as microexpressões faciais As que os homens entrelinhas. não conseguem. Microexpressões, Ela né? Aquelas que entendeu, entram. ela Então, tipo, eu entendeu olho pra bem. você e digo, não vou com a cara desse cara. Mas por quê? Não se junta com essa criatura aí. Não gosto dele, não. Por quê? Não sei. Que nem Mas ele quando não tua fez- mãe fala, né? Exatamente. Essa daí Bota não, fé filho, na mãe. E até questões físicas também. O homem olha a cara dele todo dia, tá a mesma coisa. Ela fala assim: eu estou já precisando de botox. A gente não tá vendo diferença nenhuma. Eu... Então, Maria Madalena tinha. Ela já percebeu, Ela aí. tinha entendido, a gravidade ela tinha entendido a gravidade da coisa e ela ficou calada, ela se manteve ali na posição dela. Jesus chora e fala assim: ah, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que são enviados a você. Quantas vezes eu quis te reunir com uma galinha, reúno os pintinhos e você não aceitou? Aí ele enxuga as lágrimas, começa a descer, aí o povo começa a gritar, né? Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. A palavra Hosana é muito significativa. Hosana é Yehoshana, em hebraico. Yehoshana é Senhor, salva-nos, acuda, SOS. SOS, o povo estava... Então ali Jesus estava, como se fosse do ponto de vista político, Jesus estava como o líder que o povo precisava. E quando ele vai descendo, ele entra na cidade, o pessoal já esperando ele dar Simplesmente ele desce do jumentinho e vai orar. Não faz nada. No auge do negócio. No auge do negócio, todo mundo esperando. Um anticlímax. Que frustração. Ele vai até depois lá no templo e purifica o templo. Todo O mundo pessoal esperando, pensa... agora vai vir a revanche e tal, ele vai pros Estados Unidos. Depois ele pega e aí ele entra de novo ali, anônimo. O evangelho fala que ele se disfarça, entra anônimo ali no templo, anda pela esplanada do templo. Aquele pôr do sol de domingo
o anoitecer de domingo foi uma frustração tremenda. Vamos imaginar as cenas. Baixou a expectativa. Com certeza. Aquelas conversas do sábado à noite eram outras.